Tinha tudo para ser um clássico maravilhoso entre Palmeiras e São Paulo, mas terminou em escândalo de arbitragem que tá revoltando todo mundo. Um São Paulo xoxo, que foi frouxo e covarde. Tem jogador condenado por fraude jogando. Tem dirigente roubando o clube, continuando dirigindo o clube. Não tem um árbitro apitando sob investigação. Nunca vivi algo igual de escandaloso como hoy. Mas eu não tenho as leis. Eu estou a dizer a minha opinião. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do Abel, o Crespo falando indignado, o Neto detonando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, tenho que te pedir, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, então já dá essa moral. Ah, eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. Meu amigo, como você bem viu no clássico de ontem, o São Paulo tomou a virada por 3-2 do Palmeiras e olha, vou te falar, viu, isso tá dando o que falar por conta dos lances polêmicos da arbitragem. E o Abel Ferreira, que sempre reclama, fez questão de dizer que esse lance é complexo. A arbitragem é algo complexo, mas eu vou dar a minha opinião daquilo que eu penso. Antes de falar diretamente desse lance, também podíamos falar do lance do Bobadilla, que tinha amarelo e devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Depende de onde tu quiseres olhar. Mas eu vou falar desse, é por onde tu quiseres olhar. É a narrativa que eu quero construir. Estou a ganhar 2-0, né? E depois perco 3-2 e vou arranjar formas de... Com calma. Primeiro, arbitragem. Vamos falar do que eu já escrevi sobre a arbitragem, já escrevi sobre o calendário, vou falar a minha opinião sobre a arbitragem. Primeiro, a união da arbitragem e a independência da arbitragem. Esse é ponto número 1. Tem que ser um organismo independente e que haja a união entre a arbitragem. Segunda, salários mais altos para os árbitros. Salários mais altos para os árbitros. É a minha opinião. Terceira, profissionalização e treinamento. Profissionalização e treinamento. Esta é a minha opinião e as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Esta é a minha opinião sobre a arbitragem. Acho que fui claro naquilo que eu disse. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar o jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Mas o que eu te quero dizer é que o Bobadilla devia ser expulso. Vocês viram o que é que fez o Crespo? 2 minutos depois? O que é que o Crespo fez? Porquê? Porquê? Eu reclamei com o árbitro. Porquê que o árbitro não deu o amarelo quando na primeira parte ao Veiga, primeira falta, pumba, deu amarelo ao Veiga, certo? E eu disse, porquê que deste amarelo ao Veiga e agora nesta falta o Alá passa à frente do Bobadilla e que ele o agarra e era o segundo amarelo? Ah, não é assunto teu, não és tu. Não... E é verdade, ele tem toda a razão. Não é assunto meu porque eu não sou o árbitro. Portanto, esta é a minha visão sobre esse lance, sobre o penalti. E esta também é a minha opinião em relação ao Bobadilla, que podia ter sido expulso e se calhar com menos um não estaríamos a falar desse possível penalti. É a minha visão. Se a bola tivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo e mesmo sendo um escorregão sem querer, eu acho que era penalti. Eu acho que era penalti. Mas da forma que foi, sem querer, com a bola já do outro lado, pelo menos daquilo que eu vi do lance, eu ainda não vi a repetição. Na minha opinião, não é penalti. Só por isso. O Hernán Crespo estava tão indignado que resolveu falar em espanhol na coletiva para não colocar nenhuma palavra equivocada. Bom, vou falar em espanhol.
porque precisamos estar atentos às palavras. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Con esto estoy diciendo que tengo el mayor de los respetos por Palmeiras, por la calidad de jugadores, por el entrenador, por la historia, que pienso que Abel, si no es seguramente es el mejor entrenador de este siglo de Palmeiras y tal vez el mejor de la historia de Palmeiras. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto, me pareció escandaloso lo que pasó hoy. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Entonces, después, cuando termine, sí, podemos mejorar cosas, como siempre. Como siempre, podemos mejorar aquí, podemos terminar mejor algunas jugadas, podemos marcar mejor, sí. No tengo dudas. Esto sí, porque es parte de nuestro trabajo de cada día. Ahora, lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Por eso tengo que hablar en español, porque no quiero... Porque fue tan grande lo que pasó, tan evidente, que yo no puedo creer lo que pasó. E embora a gente possa falar da arbitragem, é preciso dizer que o São Paulo foi covarde. O próprio Pilhado falou disso na Jovem Pan. O Palmeiras vira para 3-2. E aí tem que ser falado da capacidade de recuperação desse time. É um time que não se entrega de jeito nenhum. Isso é muito mérito do Abel Ferreira e buscou a virada. Agora, Bruno, também tem um São Paulo xoxo que foi frouxo e covarde depois de sofrer o primeiro gol, né, Bruno? O São Paulo parou de jogar. O São Paulo abdicou de jogar. Palmeiras viu essa fraqueza do adversário e aproveitou. Já o Neto, Godoy e outros comentaristas no apito final falaram um pouquinho sobre o Abel mais uma vez meteu biruta na coletiva e o jogo como foi. Qual não vai dar certo em termos de treinador, comissão técnica, clube. Por quê? Porque quando eu sou favorecido, o árbitro que é ladrão, você que é vagabundo, você quer ser vergonha, você que é cachorro e você que tá levando grana para ganhar o jogo. Sempre foi isso. Ou a gente moraliza o futebol de uma maneira forte, ou vai continuar desse jeito, porque eu entendo perfeitamente que o coach dele é um monstro. Por quê? Olha só, voz baixa, extremamente educado, inteligentíssimo para falar, sereno, em nenhum momento vai bater daquilo que se pensa do futebol. Porque se eu fui ajudado, eu quero que o outro se dane, se lasque, morra. Então é cada um por si. E aí você vira lobo solitário. Então, se fosse para ele, contra ele, nós aqui estaríamos arrebentando ele também, porque ele só reclama quando acontece para ele. Aí quando você vê um futebol que tem um pênalti, que tem uma expulsão, que o melhor jogador da equipe do São Paulo sai por causa disso, não expulsa o Andréas Pereira depois de não dar o pênalti, a influência do resultado tá ali, mas para ele isso não existe. Entendeu por que não vai dar certo? Porque é o país da indignação seletiva, né? Seletiva, exatamente. Pode terminar, Maria. Não, é isso, é a indignação seletiva. E eu vou fazer também uma crítica à classe dos jornalistas, eu, Quesada. Cadê a pergunta para ele? Você achou que o jogo foi condicionado pela arbitragem? Porque quando é o time dele que é o prejudicado... Mas ninguém perguntou não isso? Precisa fazer a pergunta. Não, mas precisa ser feita para ele poder responder. Sim, mas ninguém perguntou para ele. O erro está rolando ainda. Não, mas ele fala normalmente sem ser perguntado. Isso. Ele fala sem ser perguntado. Mas ele já que ele não falou... Isso, exatamente. Já que ele não falou, alguém precisa perguntar. E uma outra coisa, quando ele fala ali... queria dar parabéns para os jogadores que entraram. Aí eu vou repetir o que eu acabei de falar. Mexe bem quem escala mal. Ele mexeu muito bem no Palmeiras no segundo tempo.
E o São Paulo, que não tem o mesmo banco, quando perdeu o seu melhor jogador, já era um time entregue, o Palmeiras virou o jogo. Godoy, disso que eu falei, o que você pensa? Craque Neto, disso que você falou, eu penso bem em cima disso, no contexto todo do seguinte... Tem jogador condenado por fraude jogando. Tem dirigente roubando o clube, continuando dirigindo o clube. Não tem um árbitro apitando sob investigação. Verdade. É isso mesmo. Está respondida a sua pergunta, a minha pergunta, e aquilo que eu penso. Porque o Corinthians, quando ele é prejudicado, todo mundo arregaça. Não foi do jogo do Internacional, que para mim foi pênalti. Para você foi ou não? Foi. Do Kaká, para você, Quesada? Foi. Para você, Maria? Acho que não. Para você? Pênalti. Porque ele... E ninguém, depois do jogo, criticou o jogador. Ninguém do Corinthians, ninguém criticou o jogador. Isso. Mas criticaram o árbitro. Mas ninguém do Grêmio saiu para dar o pau em relação àquilo que aconteceu. Não, estou dando um exemplo. Aí o Grêmio vem contra o Bragantino, tem um pênalti contra ele. O que é que acontece? O Grêmio vai lá, nós somos roubados, que não sei o quê. É sempre eles. Então não tem essa. Isso é mentira. Nesse mundo aqui, é mentira. Em lance semelhante contra o Botafogo, o Grêmio foi beneficiado e falaram que a decisão foi correta. Agora a decisão foi absurdamente... Foi pênalti pro Botafogo ou não? O lance do Botafogo e... Internacional. Você viu o lance, Godoy? Se você não viu, tá tudo bem. Não, mas a gente mostra. A Marília mostra pra você. A Marília vai botar pra... Não, um pênalti assim... escandaloso. O Internacional falou alguma coisa? Então, esse mundo, cada clube quer que o outro se dane. Isso que eu penso. Você sabe uma coisa aqui na arbitragem? O Godoy começou a falar, essa história do impacto. O empurrão é para ter impacto para cair ou não é? O puxão é para ter impacto ou não é? Cara, isso está arrebentando o árbitro. Então, por isso eu vim na viagem pensando, porque tá rodando bem aí esse caso de impacto, aquele lance do Maringá contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil. Isso. Que a camisa... Ali não teve impacto, o árbitro fala no VAR, lá conversando com o árbitro do VAR na cabine. Para mim isso não é impacto, não tem impacto porque o jogador consegue subir. Se aquela camisa não fosse elástica... Fosse boa? Não, se ela não fosse elástica... foi boa. O jogador tinha ficado sem camisa, pô. Então, aonde que tá a tensão de força para ser considerado impacto? Ninguém sabe. Vamos colocar Quem agora... vai medir isso? Vamos lá. Deixa eu colocar... E eu quero saber na sua opinião. Primeiro, foi pênalti ou não? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E o mais importante, cara... O Palmeiras está sendo beneficiado pela arbitragem? Vamos trocar uma ideia sobre isso nos comentários, quero todo mundo participando, principalmente você, então já deixa a sua opinião aqui, que vamos ver quem é que tá certo e errado nessa treta.